Bem-vindos ao Encena, o programa mais psicodélico da sua TV. Eu sou o Jorge do Mundo e hoje eu vou bater um papo muito agradável com Leandro Faria, o diretor do grupo SOARTE de teatro de Ourinhos. Um grupo que domina essa técnica tão milenar. Na nossa externa, fomos ao espaço deles, em que eles criam todo esse universo, toda essa gama, todo esse mundo mágico do teatro. Foi muito interessante, foi muito lindo conversar com todos. Vamos conferir? Galera, a gente está aqui no Núcleo de Arte Popular de Ourinhos, onde o SOARTE ensaia. Vamos lá que eles estão fazendo um aquecimento, vamos lá conferir lá. Estão em processo de aquecimento, nós temos que falar baixo. Eu tenho a honra de estar aqui com o grupo SOARTE. É um grupo de teatro que existe desde 93. Em 96 eles vieram para o Núcleo de Arte Popular de Ourinhos, onde eles montam seus trabalhos de mesa, suas peças, onde eles conversam e discutem essa arte tão magnífica que é o teatro. Em Ourinhos, isso tudo existe, gente. Agora eu gostaria de saber de cada um o nome e de onde começou o seu envolvimento com o teatro, e principalmente com o grupo SOARTE. Olá, meu nome é Gabriel. Meu envolvimento com o teatro, na verdade, começou em Jacarezinho, apesar de eu morar toda a vida em Ourinhos. Fui pro teatro e assistia os espetáculos do SOARTE, do Sérgio Nunes e tal. Ano passado, voltei para Ourinhos, já com uma bagagem teatral lá de Jacarezinho, e comecei a participar do elenco dessa montagem, que é a montagem da Reunião de Família. Eu faço um Renato, que é um dos filhos, faço ele criança e depois faço ele adulto. É um passeio pela linha do tempo bem interessante, rende muita pesquisa pra gente, refletir como é que as vivências da infância vão se refletir no que a gente se torna quando adulto. Eu sou professor, trabalho com ensino e produção das artes cênicas e como ator aqui no grupo SOARTE. Meu nome é Sirlene, eu sempre gostei muito de teatro e por conta das oficinas. Tinha até assim um pouco de receio já, pelo fato de ser adulta, e foi bacana assistir os espetáculos e ver outras pessoas que eu conhecia, pessoas que eram até mais velhas e outras mais jovens, porque eles abrem a oportunidade para todos. E desde dessa época de oficina que eu continuo com esse trabalho. Eu faço um papel da Evelyn e montar um personagem, assim, você conhecer e sair de você e criar aquele personagem é um processo muito bacana. Quem não viu, tem a oportunidade de ver aí em breve. Meu nome é Cíntia, sempre gostei muito, eu gosto da palavra, eu gosto do gesto, da expressão. Posso dizer que o que eu conheço de teatro é desse grupo, é dessa experiência e me sinto privilegiada por fazer parte desse grupo que é especial. A gente tem tanto trabalho de estudo, como trabalho de jogos, como trabalho do texto. Eu faço o papel da Alice. E foi um processo desafiador. Poder separar essa Cíntia dessa personagem e achar essa verdade da personagem foi um processo difícil, um processo profundo, um processo sofrido. Meu nome é Bruna, comecei a fazer teatro com 14 anos, nas oficinas do Sérgio, né? Foi em 98. Uma forma como o Sérgio trabalhava, a forma como ele dialogava com a linguagem teatral, e fui criando um gosto e um amor muito grande por essa arte. Quando eu entrei, eu era das oficinas, né? Até porque uma atriz ficou grávida, então eu entrei meio que, na verdade, para substituir, não foi bem de convite. E acabei ficando, tô até hoje. A minha personagem, na verdade, eu faço ela em 3 fases, né? Eu faço ela criança, adolescente e uma fase adulta entre os 20 e 25 anos.
teve bastante conversa, eu e a Rúbia, que é a atriz que faz a personagem adulta. E a gente foi construindo também um vínculo do grupo muito legal em relação aos personagens, em relação às trocas. Meu nome é Rúbia. Eu sempre, quando menina, eu brincava muito de teatro, eu gostava muito disso. Na época da adolescência, eu participei de um grupo aqui em Ourinhos, que era o Grupo Gota. Mas eu participei muito pouco, porque logo esse grupo se desfez. Em 2012, eu acho, nessa época que o Leandro dava as aulas ali de oficina, foi quando eu voltei, muitos e muitos e muitos anos depois. E hoje nós estamos aqui com esse elenco incrível, com esse pessoal muito gostoso de trabalhar. Para mim foi uma personagem bastante difícil de fazer. Ela é da pá virada, né? Ela tem uma personalidade muito forte. A Aretusa para mim é um presente. Tô caçando ela ainda, mas eu vou achar danada. Meu nome é Gabriel Arcanjo, para diferenciar. Meu envolvimento com o teatro está ligado às oficinas também, do Grupo Sorte. Entrei por volta de 2009, continuei todos os anos, fizemos vários trabalhos, muitas pessoas saíram, outras entraram. O meu personagem é o patriarca da família, né? Ele não tem um nome, é chamado de professor. Basicamente o personagem que marcam os outros personagens, digamos assim. E muita coisa acontece em função disso. Querendo ou não, é algo que é comum na nossa sociedade e na família de todo mundo, né? Meu nome é Maiara. O meu envolvimento com o teatro de forma mais intensa foi em 2012, com o Leandro, com as oficinas que ele dava no Espaço Alternativo. O meu personagem é a Berta. Ela é a empregada e ela tá ali desde que os outros personagens são crianças, então ela tá ali desde sempre. Eu sou a Bruna Camargo, eu tenho envolvimento com o teatro já desde 2004, sou de Jacarezinho também, como o Gabriel. O primeiro encontro que eu tive com o Leandro foi em Jacarezinho também, pra gente fazer um trabalho de circo. O Leandro me chamou para fazer a peça Cenas Rodriguianas. Acredito que a peça Reunião de Família já é o quarto espetáculo com o grupo. Sou professora de História, trabalho também com Teatro e Educação. Minha personagem é a Alice, mas é a Alice menina. Desafiador fazer essa personagem. Tenho um carinho muito grande, porque aí no meio da peça eu acabei engravidando. A Maria Flor estava aqui dentro, acabou estreando junto com a gente, e isso também rende um aprendizado gigantesco, né? Porque o ator, ele é muito corpo, né? Meu nome é Glaucio, fiz parte do SOARTE, acredito que eu faço parte ainda, desde 93, né, desde o início do grupo. Poxa vida, nesses 24 anos foram muitas coisas, muitas produções, muitas histórias. Hoje eu resido em São Paulo, mas eu vibro com cada acontecimento do SOARTE. O SOARTE tem uma representação muito séria, muito forte, né, culturalmente aqui nessa cidade. Hoje o SOARTE viaja o Brasil, né? E isso é muito lindo de ver. Eu só tenho a agradecer. Estamos de volta. No último bloco nós estivemos com o pessoal do SOARTE e, como todos puderam ver, o Leandro estava ao meu lado, mas não falou nada, porque nós preparamos agora um bloco só para ele. Leandro Faria, o diretor do SOARTE. Leandro, primeiramente, tudo bem com você? Como você está? Tudo bem, Jorge. Tranquilo. Quero agradecer a oportunidade aí de estar podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. É um prazer para mim. Poxa, que isso. A honra é toda nossa. Não só de falar com você aqui agora, mas como todo aquele elenco maravilhoso que você dirige. Leandro, inicialmente, eu gostaria de saber como é que foi seu início no SOARTE, assim. Você está lá desde o começo, né? Sim. Conta um pouco pra gente. Eu tô desde o início no grupo. O grupo começou em 1993. Foi quando o Sérgio Nunes morava em Assis e ele voltou para cá, porque a família toda dele é daqui, né? Então foi uma época que ele voltou para cá para trabalhar na Secretaria de Cultura daqui.
E como o teatro sempre foi a maior paixão dele, uma das primeiras coisas que ele fez chegando em Ourinhos foi querer juntar um pessoal para formar um grupo teatral. E aí a gente começou a unir as pessoas que tinham algum envolvimento, gostavam e tal. Na época eu fazia coral, tinha um grupo de coral que eu participava, né? E ele veio para até dar uma assessoria para o coral, assim, na parte mais cênica. E a partir dali a gente começou a juntar algumas pessoas para fazer as primeiras leituras, assim, com já a ideia de formar um grupo de teatro. Uhum. Muito legal, né? Olha só. Você era do coral e entrou para o teatro, né? Como todas as artes estão integradas, né? Isso é muito interessante. Inclusive, eu estava lendo a respeito e vocês fizeram montagem de peças de autores maravilhosos, clássicos nossos, desde Gil Vicente, Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, e também outros como Molière, né? Até Édipo Rei de Sófocles, né? Sim. Maravilhoso, assim, vamos falar disso. Mas antes, já que você tocou no assunto música, como foi fazer releituras ali de textos ou músicas do Noel Rosa e do Chico Buarque? Ah, foi bacana. A gente sempre gostou. O Sérgio também era muito apaixonado por música, então eu gosto muito e sempre a gente teve essa ideia de montar alguns musicais também, né? Então isso daí desde o início, entre as montagens, sempre aparecia uma ideia de musical. Depois teve o Festival de Música também, que já foi mais um gancho para que a gente... Porque o Festival de Música tem sempre um homenageado, né? Então a gente às vezes pegava esse mote do homenageado do Festival de Música e fazia um trabalho em cima da obra desse compositor. Ou às vezes um próprio texto, que nem no caso que você citou do Noel Rosa, é um texto do Plínio Marcos, na verdade. Mas que eu fiz uma adaptação e montei, que é uma peça que conta a vida realmente do Noel Rosa, né? Então a gente sempre gostou de estar dialogando entre essas linguagens, assim, né? Trabalhar com os músicos também. Legal. E fazer, porque é bacana, eu gosto de trabalhar com essas linguagens e ter essa diversidade no espetáculo também, né? E trazer um pouco da história desses caras, né? Desses grandes gênios que a gente tem da nossa música, que eu acho que é muito importante trazer a obra, e tanto a obra quanto a vida deles, para essa nova geração, a galera que não conhece ainda. Sem dúvida, essa junção é um tesouro, é algo que vira uma potência, né? Bom, voltando para o início, qual foi a primeira peça que você atuou, assim? Você lembra? Primeira? São tantas, Olha, né, uma das primeiras foi o Édipo Rei mesmo, que inclusive todo mundo achava de uma ousadia do Sérgio, né, montar um texto clássico, né, uma tragédia grega, com um bando de molecada, como éramos na época, né? Então, mas o Sérgio, ele tinha uma visão, assim, que ele sabia do potencial das pessoas e a direção dele realmente... Então, ele nunca teve esse pudor, sabe? Não vou montar esse texto, porque tem diretor que tem essa coisa, isso aqui não se mexe, né? Intocável. O Sérgio não tinha isso, né? Ele pegava, vamos fazer uma tragédia grega? Vamos. E, inclusive, foi uma peça que surpreendeu muito, teve críticas ótimas, participamos de vários festivais com esse texto do Édipo Rei, e foi uma das primeiras peças que eu participei. Foi uma das primeiras montagens do Grupo Só Arte, foi o Édipo Rei. Antes, eu acho que teve o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que a gente fez uma leitura super contemporânea na época, assim, misturou também na trilha sonora, tinha Chico Buarque, tinha Mutantes, tinha um monte de coisa assim que a gente pegou um texto lá de 1500, né? Só que a gente fez uma montagem bem assim inovadora assim para a época também, foi bem bacana. Poxa, que legal, poxa vida. Eu aconselho a todos para que não percam uma peça do Só Arte, porque vocês já podem ter uma noção do que acontece ali. É junção, é contemporaneidade junto com coisas clássicas, é muito bom. É um acréscimo vital, almático, é bom para a alma, gente. Leandro, você continua atuando? Continuo. Eu acho que o exercício de atuação, para mim, é uma coisa que eu pretendo levar para o resto da minha vida. A direção aconteceu meio, assim, ocasionalmente, assim, né? Mas o trabalho do ator eu pretendo continuar, apesar de ter me afastado um pouco devido às direções, mas sempre que eu tenho oportunidade de atuar em algum espetáculo, eu participo, e principalmente nos espetáculos infantis, né? Legal. Que é uma coisa que, nos infantis, é um trabalho mais colaborativo entre o grupo, não tem um diretor específico. Então, a gente cria meio junto o espetáculo, cada um dá uma opinião, a gente faz umas improvisações e vai
vai criando um espetáculo junto, e nesses infantis, geralmente, eu estou atuando. Isso é muito interessante. Eu percebi que essa inovação de trazer os espetáculos infantis, e principalmente para conscientizar os jovens, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque antes partiu de você como diretor, foi com você na direção que começaram a fazer peças infantis? Não, na verdade, iniciou quando o Sérgio ainda estava vivo e ele dirigiu o grupo ainda, que foi em 2006, que a gente montou assim, o primeiro infantil já com a ideia de começar a viajar, levar o espetáculo para fora de Ourinhos. Mas já com esse aspecto de conscientização dos jovens? Já. Apesar que as primeiras peças não tinham um tema muito específico, educativo ainda. Era uma peça que chamava O Viajante Trapalhão, que a gente era inspirado no livro O Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, que conta aquelas viagens folclóricas que o Mário de Andrade fez pelo norte e nordeste do país. Então era uma peça que mostrava para a criançada o maracatu, a ciranda, o coco, várias manifestações artísticas daquela região lá. Novamente a junção, né? Viu? A música sempre estava andando junto, as danças, as canções, né, folclóricas e tal. Então o primeiro infantil foi esse espetáculo, O Viajante Trapalhão. Mas eu gostaria de frisar novamente para que você fale um pouco sobre esse aspecto conscientizador, assim, da onde surgiu essa ideia, que é muito interessante, assim. Isso aí surgiu meio que naturalmente também, porque o pessoal, eles perceberam que a gente estava trabalhando com espetáculo infantil, né? Na verdade, começou meio que encomendado esses espetáculos, porque o pessoal via que a gente já estava trabalhando com esse universo do infantil, só que daí vinham com esses temas para a gente. Vocês conseguem fazer uma peça sobre o meio ambiente? Vocês conseguem fazer uma peça sobre a exploração sexual infantil? Então começaram a vir esses desafios, assim. Na verdade eram desafios, porque não existia texto, não existia nada. A gente teria que criar o espetáculo a partir de um tema, né? E temas delicados, né? Sem dúvida. Então a gente começou, né? Daí a prefeitura vinha atrás da gente, através da Secretaria da Assistência Social, propondo essas montagens. A gente está com um problema assim, a gente quer falar sobre esse tema com as crianças, mas a gente acha que o teatro faz uma ponte bacana de comunicação com as crianças. É melhor você, de repente, uma peça comunica muito mais do que uma palestra, do que... Então, eles perceberam esse potencial do teatro e vieram até a gente propondo essas montagens. Sem dúvida. E a gente, logicamente, que abraçou, né? E deu super certo, porque já fizemos várias, assim, até hoje estamos viajando com essas peças. E é muito importante, é muito bacana você perceber como existe essa troca e como as crianças absorvem essa informação, né? Através do teatro. E em todo lugar que a gente vai, as peças são super bem aceitas, as crianças depois debatem, os professores depois conversam sobre o tema de uma forma mais à vontade com os alunos, porque eles já viram lá, né? Porque os professores têm certo receio também de falar com as crianças sobre certos temas, né? Em sala de aula e tal. São temas delicados, né? Exploração sexual, trabalho infantil, já fizemos sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, vários temas assim. Então a gente monta a peça e depois abre um campo de discussão também entre os professores e os alunos, né? Poxa, que é muito bacana. Usar a arte como um movimento transformador, né? Principalmente na vida de crianças que passam por coisas tão difíceis que são esses temas abordados, né? Eu acho genial e, meu respeito a vocês por isso. Bacana. Eu gostaria de pedir a todos que continuem aí, que esse papo tá bom demais para você mudar de canal, né? Estamos de volta com esse programa que é uma pérola na sua TV, em cena. Hoje eu estou com o Leandro Faria, o diretor do Sua Arte, nesse papo maravilhoso. Antes de tudo, Leandro, eu notei que você está com a camiseta do Velvet Underground aí, que a capa quem fez foi o Andy Warhol, né? Sim. Um grande nome da pop art. Eu queria te fazer uma pergunta envolvendo uma frase clássica dele, que ele dizia que um dia no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama, né? Sim. E hoje em dia não é nem 15, né, cara? É menos, não é nem 5 mais, é menos. Pois é. Então eu queria saber, assim, qual a sua opinião a respeito ainda mais do teatro, que é uma arte clássica, que a pessoa precisa
doar o seu tempo, o seu coração para conseguir absorver pelo menos um pouco do que está sendo apresentado ali. O que você tem a dizer a respeito dessa frase do Andy Warhol, vamos dizer, modernizada, que ele dizia que eram 15 minutos de fama e hoje é 30 segundos, 1 minuto, sobre isso, sobre essas celebridades da internet, sobre esse tipo de coisa assim de hoje, cara, você como um artista... Eu não sei se o Andy tinha uma noção que ia chegar a esse extremo, assim, né, a frase dele, né? Nessa coisa assim tão rápida, né, da informação tão rápida e também das coisas também, apesar dele ter trazido essa questão da pop art, de você usar elementos do cotidiano e tal, e brincar com as linguagens, com os ícones pop e tal, né, ele sempre foi inovador nesse sentido, né, mas a coisa teve uma evolução tão rápida, né, e foi por um caminho tão ligado à tecnologia, à informática, enfim. Eu acho assim, que as duas coisas são importantes, né? A gente tem que saber dialogar com a nossa época, né? Então, como você falou, o teatro é uma arte que exige mais entrega, mais aprofundamento das ideias. Não? Você fica, às vezes, 1 ano, né, discutindo um texto, enfim. E hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Mas eu ainda acredito que o que tem conteúdo, o que tem verdade, é o que vai permanecer, entendeu? Porque não é porque muita gente tira foto hoje que todo mundo vai ser um grande fotógrafo, entendeu? Então eu acho que a quantidade não quer dizer qualidade. Sem dúvida. Então eu acho que tem um lado legal de todo mundo poder estar lidando com essas mídias e criando também, né? Não é aquela coisa tão... Nossa, se eu quisesse fazer um curta-metragem, era impossível, porque o equipamento era muito caro, o filme era muito caro. Agora, esse que eu acho que é o lado positivo da tecnologia, né? Todo mundo poder ter acesso a essas mídias para também poder criar, né? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a mídia também, eu acho que ela massificou demais, ela quis dominar demais o mercado artístico, entendeu? Quis criar artistas como se eles fossem produtos. Nesse sentido, eu acho que é um pouco assim, fica meio... Por isso que eu falo, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas questões aí, né? Porque senão fica só também, assim... coisas produzidas, né, por um empresário e que depois vai acabar no mês que vem e depois vai vir outro. E o que vai ficar realmente, né, como conteúdo, como arte mesmo, né? É, uma grande dúvida, né, uma grande questão, mas muito interessante. Agora voltando pro Sérgio, e em 2008, infelizmente ele se foi e você assumiu sua arte. Conta um pouco essa transição, eu imagino que tenha sido muito dolorido e como é que foi assumir essa grande responsabilidade, né, na sua vida? Sim. Foi uma fase realmente bem complicada, assim, porque ele ficou um período já doente, né, com a gente, trabalhando ainda, e o Sérgio, ele sempre teve uma das grandes lições que ele deixou para todo mundo aqui em Ourinhos, foi essa paixão pela criação artística, né? Então, até o fim da vida dele, até o último suspiro dele, ele estava criando, ele estava brigando, ele ia lá, ele não estava bem, mas ele era o primeiro que chegava no ensaio. Ele nunca perdeu esse desejo de criar, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente foi meio pego de surpresa. Por mais que a gente sabia que ele estava doente, quando acontece realmente, né, que você fica sabendo que você vai lá, a gente estava se vendo todo dia, daí um final de semana que você às vezes não foi, e de repente vem uma pessoa e fala, o Sérgio, né, ele foi. Aí foi aquele baque pro grupo todo, né? A gente ficou sem chão realmente, assim, porque ele era a referência que a gente tinha, né? Então, a gente ficou naquele dilema, né? E agora? E o Grupo Sorte? Como é que vai ficar sem o Sérgio, né? Porque ele foi o que começou com tudo, mas enfim, como até o ano que ele morreu, a gente já tinha uma estrada junto dele, aprendemos muito com ele, e ele foi um cara que nunca também nos limitou no sentido de buscar outras informações diferentes, fazer cursos e trabalhar com outro diretor por um período também, depois voltar. Então, eu acho que foi isso que deu o embasamento para a gente continuar trabalhando, entendeu? E para mim, pessoalmente, foi quase que uma coisa assim, sabe, de querer fazer realmente, falar, não, eu não vou deixar isso acabar. Até por ele, entendeu? Por mim também, porque é uma coisa que eu gosto realmente, faz parte da minha vida, o teatro, mas eu acho que por ele também foi uma coisa que me deu aquela chama assim por dentro, interna, assim, que falou, não podemos deixar isso acabar. E saiba que do fundo do meu coração, todos agradecemos por isso. Todos agradecemos, Leandro. Seguindo o gancho dessa resposta, qual foi a primeira peça que você dirigiu mesmo como diretor, assim?
Então, a primeira que eu fiz foi no mesmo ano que o Sérgio faleceu, em 2008. E logo após ele falecer, aconteceu aquilo que eu comentei com você no outro bloco. Veio uma empresa e encomendou uma peça com a gente não tinha o Sérgio. Seria a primeira montagem sem ele. Mas era um infantil, que trataria de um tema sobre o meio ambiente e tal. E aí a gente montou de uma forma coletiva, como eu comentei. Mas logo em seguida, teve 2 atores que estavam com vontade, partiu dos atores e não de mim propriamente. Eles queriam montar um texto, que é A Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos. Um grande dramaturgo brasileiro, assim, Sem dúvida. né? E, enfim, aí os 2 me trouxeram esse texto e falaram, a gente queria montar, a gente está lendo, mas a gente não tem ninguém para coordenar isso e tal. E me convidaram para dirigir esse espetáculo. E essa foi a primeira montagem que realmente que eu me coloquei como diretor, assim. Que eu falei, não, essa eu vou dirigir, vou ficar aqui de fora. E montamos, participamos de alguns festivais, foi muito bacana, assim. Foi minha primeira experiência na direção, Legal. foi esse texto. Legal. E a ideia do grupo, ela segue uma linha teatral, algo, ou assim, vocês simplesmente escolhem uma vivência para falar a respeito, para trazer ali para o palco? Como é que funciona esse processo? É difícil assim generalizar, né? Porque, mas o grupo tem uma característica muito marcante, assim. A gente parte muito do texto. A gente sempre foi um grupo que gostou de trabalhar com a dramaturgia, com a palavra, né? Com os autores clássicos, que eu acho que é uma escola que todo mundo que faz teatro tem que passar, né? Só que o Sérgio, desde a época do Sérgio, ele já nos trouxe uma estética, que era essa coisa de trabalhar com os objetos recicláveis, que era aquela questão de fazer sem ter muito recurso financeiro. Então isso foi criando uma identidade para o grupo também, né? Eu valorizo muito esses artistas, como você, que dá para notar claramente que se importa com o que está fazendo, né? Independente da escolha, do caminho que vai seguir para o que vai mostrar ali nos finalmente, vamos dizer, ela vem carregada de sentimentos mesmo, eu penso, sabe? Sim, sim. Como eu penso, como o teatro, ele mexe com essas questões do humano, né? E isso não tem época, né? Não tem época. São coisas que vai ser inerente ao ser humano por toda a vida, não acaba. Então eu acho que isso é uma das grandes virtudes do teatro como arte, é lidar com essas questões que não tem tempo. E vocês têm algo já planejado para os 25 anos, ano que vem, da sua arte? Como é que está nesse sentido? A gente já está com algumas ideias já, né? Porque 25 anos é uma data muito significativa para a gente, né? É uma estrada, assim, que se você começar a lembrar tudo que a gente já viveu, já passou, é muita história para contar, então é uma data que tem que ser comemorada, eu acho, né? Concordo. Então a nossa ideia é fazer um festival ano que vem, realmente, montar um repertório só de peças nossas e fazer uma mostra de uma semana, 5 dias, 7 dias, não sei ainda, só com nossos espetáculos, realmente para comemorar essa data, né? Seria uma comemoração assim bacana, talvez uma exposição também de fotografias, coisas de materiais que a gente tem aí durante esse período todo de trabalho. Então a ideia principal seria essa, para comemorar, realizar uma mostra aqui em Ourinhos com nossos trabalhos, assim. Que já fique combinado que nós do Encena estaremos lá, isso certeza. É um prazer. E agora, continuando, vocês estão agora com a peça Reunião de Família, né? Como o Gabriel, que a gente conversou na nossa externa, já explicou bastante o conceito, nós gostaríamos de saber qual o próximo destino. Então, Reunião de Família, a gente já fez 2 apresentações apenas, né? Então a gente está com a ideia de apresentar mais vezes agora, esse ano. E já temos uma data marcada, agora para o mês de agosto, na Mostra em Cena de Jacarezinho, que é uma mostra... Nome. Pois é, mesmo nome do programa. E é uma mostra bacana, a gente foi selecionado para participar esse ano e estaremos lá dia 24 de agosto agora, mostrando o nosso trabalho, Reunião de Família. E é bacana que é uma mostra conceituada, é uma mostra que sempre vem espetáculos bem interessantes, assim. E a gente está bem feliz de poder estar participando esse ano lá. Legal. Então a data que a gente tem marcada, assim, que já está agendada, é no mês que vem na Mostra em Cena em Jacarezinho. Pessoal de Jacarezinho, dia 24 de agosto, na Mostra em Cena, a peça Reunião de Família do Grupo Só Arte. Por favor, só isso que eu digo. Por favor, Leandro, peço desculpas, mas eu precisava tá certo, obrigado pela divulgação. Para nós é um prazer, eu quero mais que o pessoal vá ver mesmo, tanto quem não viu aqui em Ourinhos ainda e puder ir ver lá, legal, o pessoal de Jacarezinho também, com certeza,
todo mundo lá para assistir nosso espetáculo e logo mais a gente vai agendar em Ourinhos outras apresentações também, mas não tem nada marcado, mas logo que tiver alguma data a gente já dá uma divulgada também. Maravilha. Eu gostaria de agradecer com imenso carinho o Deck Bar, o Diego, toda a equipe da produção, a GRP TV, a minha mãe, o Bob, que vieram assistir, o Bob the Dog, e imensamente este artista ao meu lado, o Leandro Faria, que eu sou muito fã. Obrigado, Leandro. Obrigado Jorge. Mesmo. Obrigadão, valeu, Estaremos prazer, juntos viu? Nessa estrada da Tamo arte junto aí. aqui em Ourinhos, a gente tem que fazer, meu. Temos que fazer. Temos que fazer, cara. Temos que Tanto fazer na pra arte, na música, no teatro, na dança, nas artes plásticas. Eu acho que Ourinhos tem uma história bonita assim, em relação à cultura, né? A gente construiu uma história aqui. Você percebe a diferença de Ourinhos em relação a outras cidades, mais ou menos do mesmo porte. Então eu acho que isso tem que ser mantido e é a gente que faz. Então... E a união é o que traz, a força é aquela velha ditado, mas é a realidade. Estamos juntos e agradeço muito. Pessoal, fiquem ligados que quinta-feira que vem, às 8 da noite, mais um programa inédito para vocês. Um beijo.